complementando um pouco também o lado jornalístico disso, o fio condutor foi a entrevista do André, certo? Então, a gente foi entrevistando todo mundo aos poucos. A gente deu o mesmo espaço que a gente deu para o André para todos os integrantes. Então, a entrevista com o André foi umas 5 horas e meia. A do Kiko foi umas 4 horas. A do Rafael foi umas 3, 4 horas. Então, a gente deu um espaço para eles, além de falar, indagar, passar o que o André nos falou para eles responderem. E uma coisa que muito tem se falado sobre o documentário e que é um dos pontos fortes para mim, que é o fato de que, como a gente foi perguntando para cada um quase que as mesmas coisas, porque a gente já tinha um roteiro na nossa cabeça, o filme parece que todo mundo está se conversando. Eles não estão na mesma sala, mas por a gente ter feito as perguntas baseadas no roteiro, isso aparece no filme. Então, Kiko, Rafael e André estão conversando como nunca conversaram, só que não frente a frente, mas no filme eles se conversam. Parece um debate, sabe? Um debate sobre um assunto onde as pessoas estão ali, um na frente do outro. Não, mas você fez isso, você falou isso. Só que eles não estão nenhum na frente dos outros. E a impressão que as pessoas estão tendo assistindo o filme, que vem comentar comigo, é que eles parecem que estão lavando roupa suja. Ali, um rebatendo o outro ali. Então, sem nunca terem mais se encontrado, né? Então, o filme acabou proporcionando esse esclarecimento, né? E a gente também, Tchelo, é muito importante falar que a gente não finaliza o filme dando um veredito, entendeu? De, quem tá certo? Assim, deixando tendencioso a que o André esteja certo, ou de que o Kiko esteja certo, ou que o Rafael esteja certo, ou que, sei lá, o empresário tava certo, entendeu? Não, a gente deixa tudo no ar, cara. Que a pessoa vai chegar e vai falar, pô, cara, eu acho que, peraí, o André não era tão né, tão certo como eu achava, na decisão dele, né? Não que ele seja uma pessoa errada, não, mas que ele não tomou a decisão certa, entendeu? Eu achei que ele tinha tomado a decisão certa, agora eu tenho minha dúvida, entendeu? E a mesma coisa com relação ao Rafael, ao Kiko, de, eles foram errados, ou eles foram certos de continuar com o Angra. Pô, eu acho que não, acho que eles não deveriam ter continuado, entendeu? Então fica essa dúvida que todo mundo fica e o outro debatendo de não, acho que eles tinham que ter continuado sim, entendeu? Então, o Rafael dá os motivos dele, por que ele continuou com o Angra. Não só as coisas que o André fala, né, de nome, grana e tudo mais. Ele tem um motivo dele que, cara, quando eu ouvi isso saindo da boca do Rafael, e, cara, hoje eu conto para muito amigo meu, não conto aqui porque senão é um spoiler grande, cara, eu vejo, cara, a razão que o Rafael teve foi uma razão, cara, que ninguém nunca pensou, cara. Ninguém nunca pensou. Ninguém nunca parou para pensar no que ele falou. Entendeu assim? Então, pô, é uma razão muito profunda, cara, que qualquer pessoa no lugar dele teria tomado a mesma decisão. Entendeu? Então, você sabe, Anderson, exato. Desculpa, cortei, achei que você ia encerrar a tua resposta. Você sabe que eu vi alguém comentou que, de uma forma ou de outra, essa segunda parte do documentário redimiu a posição do Rafael Bittencourt para muitos fãs do André Matos, porque eu era muito fã do André Matos lá na época da separação, e eu admito aqui, claro que eu era mais jovem, claro que eu não tinha informações, né, acabei comprando a ideia que era vendida na imprensa, especializada na época, e obviamente que eu fiquei ao lado do André Matos naquela história. Eu digo, hoje eu gosto muito dos álbuns Rebirth, tal. Eu passei a gostar depois, mas na época eu dei a boicotada no Angra. Eu admito aqui, eu deixei o lance ali, a fase do Falasque um pouco de lado. Depois, passando o tempo, eu fui resgatar e hoje eu gosto de todas as fases do Angra. Todas, todas. Eu gosto de ouvir o Aurora Consurgens, eu curto. Também gosto. Mas, né, eu gosto. O Ata, gosto também. Gosto muito da fase com o Fábio Leone, gosto muito. Então, o que eu só quis dizer aqui, na época, eu mais jovem, com menos informações, a internet não era popularizada, nem tinha, né? Na época, estamos falando dos anos 90, nem tinha internet como a gente conhece hoje. Então, eu admito que ficou aquele ranço por muitos anos. E eu ouvi alguém dizendo que o documentário que vocês produziram agora, ele traz algumas razões bastante, assim, muito bem fundamentadas do Rafael, que para muito fã do André Matos está redimindo o Rafael, porque o fã comprou aquela briga, né? Angra, André Matos, tal, na época. Achei interessante isso. Como você disse, né? Não é
chapa branca, não tá ali para detonar ninguém e nem para ser chapa branca. Mas uma outra coisa que só complementando, Thiago, vai lá, que Thiago. no começo do documentário, alguns fãs do André Matos falavam pra gente: por que o Kiko e o Rafael estão no documentário? Começaram a O que o boicotar o documentário. o que o Anderson falou, o próprio André pediu para eles estarem, porque se ele não tivesse falecido, ele queria ter ouvido a versão deles também. Então, é uma coisa que ele pedia pra gente e também era uma coisa que a gente queria mostrar a versão de todos os lados. Porque numa história tem três lados, né? Tem a versão de um, a versão do outro e a verdade. Então, foi uma questão muito importante. É uma curiosidade muito legal, assim, de bastidores aqui. A gente pode deixar claro aqui, para quem ainda, mesmo assim, ainda continua, né, querendo boicotar o Rafael, principalmente o Rafael do filme, da história do André. Cara, o Rafael, nos bastidores, é um dos que mais nos ajuda. Né? Desses caras que tocaram com o André, o Rafael é um dos caras que mais nos ajuda. Eu garanto para vocês que a ajuda que o Rafael nos dá é uma coisa que foi muito decisiva para esse filme estar saindo agora. Então, cara, nada mais justo do que fazer a justiça, de falar a verdade, né? Então, a gente fez a justiça no filme, contando o lado dele, que os fãs do André nunca quiseram ouvir, né? Ou ouviam de uma maneira distorcida, ou que ouviam uma maneira que eles queriam ouvir. E também agora eu posso falar por bastidores, cara, que é um cara que tá sempre com a gente, tá sempre com a gente. Né, recentemente a gente foi dar uma entrevista na 89, cara, e ele foi com a gente para dar entrevista junto, entendeu? É um documentário, é uma entrevista sobre o filme, não sobre o Angra, entendeu? E ele fez questão de ir conosco, e, né? Então, tá sempre com a gente, cara, entendeu? Então, isso antes do filme ter saído, cara, não? As pessoas vão falar, o cara eles estão passando esse pano pro Rafael agora porque ele tá ajudando eles. Não, cara. O filme já tava pronto, já tava editado, já tava tudo certo. E o Rafael nem assistiu o filme ainda. Ele nem assistiu o filme ainda, entendeu? Ele nos ajuda por ele querer ajudar mesmo. E, cara, quem vai ouvir vai mudar muito quem assistiu o filme vai mudar muito a sua impressão em relação ao Rafael e também ao Kiko. E vamos ser também bastante lúcidos sobre a situação. Os caras, na época em que a separação do Angra, a primeira separação aconteceu, em relação ao André Matos, eles tinham na faixa dos 20 anos de idade. Hoje os caras já estão batendo uns 50 anos de idade. Muita água já passou por baixo dessa ponte. Você percebe, eu entrevistei o Rafael aqui, você percebe um amadurecimento, uma segurança no jeito de falar do Rafael, que certamente é diferente da época em que ele tinha 20 anos de idade, certamente. Onde o ego tá lá em cima, né? O ego, as vaidades. Todo mundo falando que o Angra era a banda, que era a banda novidade, que todo mundo que ia revolucionar o metal da época, era a banda queridinha de todo mundo, aparece em revistas, jornais, entrevistas em TV, então acaba que sobe um pouquinho, não tem como não subir um pouco na cabeça dos músicos, né? E quando chega nessa hora de embate, aí o ego fala mais alto, né?